Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8, onde o apóstolo prevê o seu martírio. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa passagem é muito forte em termos de tristeza de uma despedida, mas ao mesmo tempo é um bálsamo de cura das dores do ministério, onde Paulo testemunha, depois de mais de 30 anos, como evangelista, missionário, apóstolo, pastor, cuidando de gente, sendo agredido por gente, por seus algozes, tendo experimentado toda sorte de alegrias e tristezas no seu ministério. Ele que precisou ter muita determinação para ser o que nós conhecemos hoje a partir da história e do testemunho bíblico de seu trabalho, nós vemos um Paulo que tinha intimidade com Deus. E ele já percebia a fritura dele como pastor. O que é a fritura? A traição, o oferecimento dele por sacrifício, a sua morte como o ápice da perseguição. Estava claro para ele, por isso a urgência nas palavras a Timóteo, que o tempo da sua partida era chegado. E aí ele deu esse testemunho em 3 palavras, 3 verbos. Combater. Combati o bom combate. Na verdade, nenhum combate é bom. Deus nos chamou para a paz, mas a verdade é que nós estamos em luta constante, em combate constante contra as potestades do ar que se apresentam na forma de pessoas. E ele combateu o bom combate. Ele seguiu as regras com as ferramentas espirituais que lhe deram a vitória sobre o mal. Ele completou a carreira. Pela graça de Deus, ele não largou a obra pela metade, como a gente vê acontecer de uma forma muito comum na história e nos tempos de hoje. Ele guardou a fé. Ele passou por tudo, mas não abriu mão da sua fé. E ele testemunha a sua visão de que a coroa da justiça já estava reservada para ele. E ele receberia essa coroa do Senhor Jesus, o reto juiz. E ele já tem uma visão do que acontecerá naquele dia do julgamento entre vivos e mortos, de bons e maus. E esta visão, como estímulo para os liderados por ele, era não somente para ele, mas também para todos quantos amam a vinda de Jesus. Então, esse texto é significativo, essa passagem para nós, as pessoas de bem, os humanos que se mantêm firmes no seu propósito de agradar a Deus, que estão pagando um preço por esta decisão. É uma palavra de encorajamento de alguém que passou por absolutamente tudo nesta vida. Teve visões espirituais, experimentou a rejeição, experimentou a rebeldia, experimentou o questionamento da sua autoridade pelos judaizantes, pelos falsos mestres, apanhou no rosto, tinha o espinho na carne, o enviado de Satanás para esbofetear-lhe todo o tempo.
e ele pôde com muita alegria, depois de velhinho, já aos 67 anos provavelmente, ele que provavelmente também nasceu no ano quinto da era cristã, portanto, ele já estava velhinho, já estava cansado, já mostrava sinais de debilidade no seu corpo. Ele até queria mais, mas ele não tinha a força de outrora, mas o fortalecimento do Senhor, cujo poder se aperfeiçoou em sua fraqueza, e é nesse momento que ele esteve mais forte, na arrancada final para o momento de partida, momento de despedida. Então, irmãos, a nossa devocional deste dia nos mostra a trajetória de um homem que é inspirador. Paulo era tão querido de Deus que até hoje aqui, São Paulo, em homenagem a ele. Aqui no Brasil, uma das maiores potências do mundo, uma das maiores cidades, um símbolo da prosperidade brasileira, é em homenagem ao apóstolo Paulo. Porque as obras dos justos o seguem, e com Paulo não foi diferente. Em nome de Jesus, peguemos-nos a Deus, de maneira que possamos dizer, ao cabo do nosso ministério, como Paulo fez: combati o bom combate, não arredei pé diante da luta contra o mal, guardei a fé, porque sem fé a gente desanima e não vai para frente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Completei a carreira, não larguei o meu chamado pela metade. A despeito das dificuldades, eu segui firme dentro do propósito do Senhor. E estou crente que Deus tem o melhor para mim, que não foi vão, não é vã a minha experiência, por isso eu persevero, porque eu sei que há galardão para mim, há galardão para todos os que amam a volta de Jesus Cristo, que dá sinais de estar próximo. Em nome de Jesus, escondamos a palavra no nosso coração para seguirmos em frente e sermos achados aprovados diante de Deus, que sonda e conhece os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me